Nós estamos aqui com Kardec estudando essa questão da perda e suspensão da mediunidade, e Kardec fez uma outra pergunta aos espíritos. O espírito que se retira pode ser substituído? E neste caso, como se compreende a suspensão da mediunidade? Se um espírito se afasta do médium, ele pode ser substituído? E como é que nós vamos entender então essa questão da suspensão da mediunidade? Os espíritos responderam: não faltam espíritos que outra coisa não querem, senão comunicar-se, e estão prontos a substituir os que se retiram. O mundo espiritual está cheio de espíritos está cheio de espíritos aí, vamos dizer assim, procurando uma vaguinha junto aos médiuns. Mas quando é um bom espírito que abandona o médium, pode dar-se que não o abandona senão momentaneamente e privá-lo por certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele. Isso também acontece, porque às vezes o médium ele duvida muito, será que é meu mesmo? É dos espíritos mesmo ou é meu? Isso aí é muito comum entre os médiuns, Os médiuns ficam se perguntando: será que essas comunicações, será que, vamos dizer assim, o que eu estou ouvindo, essa minha possibilidade de curar as pessoas, será que isso é dos espíritos mesmo? Será que isso não é meu, não, na minha cabeça? Então, às vezes, os espíritos, no intuito de mostrar para o médium que ele sozinho não pode nada, eles se afastam. Isso acontece muito. E quando o espírito se afasta, por exemplo, do médium psicógrafo, tem médium psicógrafo que, com a presença do espírito, ele consegue escrever muitas páginas. Às vezes ele escreve textos longos, até mesmo livros. Mas quando ele se dispõe a escrever por ele mesmo, ele não consegue, às vezes, escrever uma carta. Às vezes não consegue escrever um bilhete. Às vezes, para escrever uma carta, ele tem que pensar muito para redigir uma pequena carta. E sob a ação dos espíritos, por exemplo, na psicografia, ele consegue escrever um texto mais longo. Isso pode acontecer. O espírito se afasta para o médium perceber que ele sozinho, ele não consegue nada, para provar-lhe que sua faculdade não depende dele e por isso não deve envaidecer-se. Esta interrupção momentânea é também para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não haveria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Ela testemunha algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium ao qual se afeiçoa. Deseja proporcionar-lhe um repouso material que julga necessário. E, neste caso, não permite que outros espíritos o substituam. Isso aqui é muito importante, Às vezes, os espíritos percebem que o médium está desgastado ou está doente, Está precisando recuperar as suas energias, as suas forças. Então, os espíritos, eles deixam de acionar o médium como médium, mas permanecem vigilantes. Eles não permitem que outros espíritos se aproximem. É porque nós falamos no programa anterior, como também falamos neste programa, dentro do assunto, que às vezes alguns espíritos se afastam do médium porque o médium está no caminho equivocado e outros se aproximam dele. Outros espíritos com outras intenções, são mistificadores. Mas não é sempre assim. Às vezes os espíritos que trabalham com o médium percebem que ele está atravessando uma fase difícil, um problema familiar difícil,
não é? Está mesmo doente, está precisando refazer as suas energias. Então, eles, vamos dizer assim, eles dão um tempo com o médium. Eles dão um tempo com o médium, mas permanecem vigilantes, não permitindo que outros espíritos se aproximem desses médiuns que eles protegem. E em seguida, Kardec perguntou: vemos, entretanto, médiuns muito merecedores, moralmente falando, que não sentem nenhuma necessidade de repouso e ficam muito contrariados com as interrupções, cujos fins não compreendem. Os espíritos responderam: é confito de pôr-lhes a paciência à prova e medir-lhes a perseverança. Eis porque os espíritos não marcam, em geral, nenhum limite a esta suspensão. Querem ver se o médium desanimará. Muitas vezes os espíritos querem nos colocar à prova. Nós não nos colocamos à prova uns aos outros. Eu quero ver até onde eu posso confiar no fulano. Isso é muito comum. Eu quero ver até onde eu posso confiar no fulano, porque eu pretendo dar a ele uma responsabilidade maior. Às vezes o mundo espiritual também procura medir a nossa perseverança, não é? Esse grau de confiança que pode ser depositado em nós, não é? Nos médiuns, a fim de confiarem aos médiuns tarefas mais complexas, tarefas, vamos dizer assim, de maior responsabilidade, não é? E o mundo espiritual, muitas vezes, nos coloca, assim, à prova, né? Para ver até onde nós somos capazes de perseverar. E arrematando, os espíritos disseram: é frequentemente também para lhes dar tempo de meditar sobre as instruções que lhes foram ministradas. E é pela meditação de nossos ensinos que conhecemos os espíritas verdadeiramente sérios, mais que simples amadores de comunicações. Quando os espíritos também percebem que aqueles que estão recebendo as comunicações não estão ligando importância a elas, por exemplo, não, essas comunicações são para os outros, não é para mim, eu não preciso disso. Eu tenho muito médium que fala assim: não, isso é para os outros, não é para mim. Não é para mim, eu não preciso disso. Os espíritos também se afastam. Vamos voltar em seguida.